Bom dia, pessoal. Hoje é dia 9 e no primeiro exercício o Grabovoi fala para a gente trazer áreas da superconsciência para áreas abordadas da consciência, para a gente ter mais elementos para resolver as nossas questões diárias. E eu, bom, eu queria mostrar como que esses exercícios eles trazem um entendimento tão profundo que a gente para a gente se libertar do que está travando, que a gente nem sabe que está travando. Estou com a questão do tribunal em pauta, que é muito interessante porque tem muita ambiguidade, confusão. Eu quero, mas eu não quero. Eu gosto, mas eu desprezo. Com a questão do dinheiro. Atualmente, a questão que está pegando, assim, que está me trazendo mais informação, é o processo que eu tenho no tribunal. Ele está muito em pauta, meu ouvido está fechando aqui. Então, eu quero contar como é que foi, porque eu tenho um certo desprezo pelo dinheiro, mas ao mesmo tempo eu fiz concurso público para ter dinheiro. Eu fiz para ter. Minha família, minhas tias eram concursadas, ganhavam muito bem e falavam para eu fazer. E eu fiquei anos fazendo, muitos anos, 10 anos, porque ao mesmo tempo eu não queria. Eu não achava que isso era um trabalho interessante, mas eu queria o dinheiro. Então já começou aí a minha confusão. Eu já cheguei nesse lugar com sem saber se eu queria mesmo ou não. Então vamos lá, vamos continuar que eu vou falando. Então eu tive muitos professores e colegas. Foi uma época chata, muitos anos. Eu abri mão de muita coisa só para estudar. Ao mesmo tempo aprendi muita coisa, aprendi muito mesmo. Eu fiz 3 cursos de português básico e 2 avançados. E eu aprendi a fazer o curso, igual a gente faz os exercícios aqui, repetir, 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 lá, vendo alunos repetindo. Eu achava que a gente fazia o curso uma vez e estava feito. E aí eu vi as pessoas lá fazendo 3, 4, 5 vezes, eu pensei, ó, que interessante, vou fazer também. E fiquei e aprendi de verdade, eu não sabia nada de português, nada. Apesar de ser neta de professor de português e a família toda ter uma exigência assim e tal. Aí eu consegui passar. Quando eu passei, as pessoas me criticaram muito. Ah, não, se você passou, eu também passo. Ah, é muito fácil, nossa, não sei o quê. E ao mesmo tempo, a minha família já começou a esperar o dinheiro. Então tinha uma cobrança muito grande. Eu já ajudava, mas aí passei a ajudar financeiramente, ajudava de outras formas. No trabalho, colegas, chefia, eu quero mostrar um padrão. Era sempre na concorrência, era sempre para baixo, era sempre difícil, era sempre. Não é um, eu sempre quis apoio, eu sempre fui louca por um apoio, mas esse apoio não é porque eu confiava ou confio na vida, que a vida é segura, que a vida é boa, que os processos de vida são importantes para nós. Eu tinha era medo, pânico do que pode acontecer. Eu queria segurança. Então, eu só via pessoas que me julgavam para baixo. Eu chamava de a hora da paulada. Porque você vai conhecendo as pessoas, vai convivendo, até que uma hora você leva uma paulada delas. Eu sempre pensei assim. A chefia, por exemplo, eu entrei para trabalhar. Então eu esperava trabalhar e não ficar na concorrência, e não ficar com joguinhos e disputas. Não precisava disso, o salário estava lá, o salário vinha independente do meu trabalho. Eu não precisava nem fazer nada, porque o salário era garantido todo mês. Foi esse o motivo de eu ter passado. Nunca fui assim, sempre trabalhei muito, sempre fui louca por trabalho, amo trabalhar, preciso aprender até a relaxar e descansar, porque eu amo trabalhar. E esse foi o ponto que eles me pegaram. Por isso eles me aposentaram, porque eles queriam me torturar e eles descobriram, entenderam que torturar era me tirar do trabalho. Bom, os médicos e as perícias no TRT também. Os médicos todos é um padrão de concorrência, humilhação e disputa. Não eram médicos que vinham para cuidar, eles não sabem cuidar.
o CRM também, eu denunciei todos eles, porque como eu trabalhava na área de saúde, eles não podiam ser meus peritos, porque eles eram meus colegas, então eu não podia, mas eles eram. Então toda vez que um desses, toda vez que eu fazia uma perícia, eu ia mandava uma carta para o CRM e falava para eles lá no tribunal que aquela pessoa não podia ser meu perito. Então eu tirava todos os peritos, todas as vezes, eu dava muito trabalho. Psiquiatras, eu tinha que conviver com eles, porque como eles falaram que eu estava doente, eu tinha que obedecer e fazer tratamentos com psiquiatras. Então teve assédio sexual, assédio moral, pisada de bola, assim, quando eu precisava da pessoa lá para fazer um diagnóstico para mim verdadeiro, sério, a pessoa não fez, pagava particular e só foi chocante. Teve uma psiquiatra que ela dormiu enquanto eu falava e depois me cobrou uma fortuna. Era chocante, era tudo, todas essas situações eram. E um por um dessas pessoas eu tentei como se as pessoas não fossem um bloco, como se elas tivessem escolhas, como se elas pensassem. Eu não via como um bloco, como eu vejo agora. E depois os advogados. Os advogados eu tive a paciência de desenhar todos eles, porque foram 26. 26 advogados, ou seja, 26 contando a mesma história de horror que eu estava passando. E assim, eles, mais uma vez, porque eu pensei, né? Depois que eu saí do tribunal, então eu vou ter apoio. E eu levei um choque tão grande, porque eles me exploravam e tinha concorrência e humilhação, como sempre. Foi um choque, porque eles achavam que eu estava com a vida ganha, que eu estava mamando nas tetas do governo, né? Que eu tinha um trabalho super legal e então eles me desmereciam, falavam, vai fazer artesanato, querida, você não tem problema nenhum na vida, não. Ou lia o meu processo e cobrava 1.500 na época, não sei como seria agora, só para ler e depois me tratar, dava para ver que eles iam me julgar numa furada. Era chocante, era muito chocante. Então eu não via que era uma prisão mental, que essas pessoas não são pessoas, essas pessoas repetem um aprendizado errado do mundo, um aprendizado de concorrência, de falta, de medo. Então, toda vez que existe uma possibilidade de mudança, aí essas pessoas vão ficar mais discretamente, mas mais agressivas e violentas. Elas vão concordar com o absurdo. Pode ser advogado, pode ser médico, pode ser chefe, colega, o que for, professor, aluno, o que for, porque eles não têm esse aprendizado de confiança e que a vida é uma convivência e é uma, né? É isso que a gente está falando aqui. E depois, agora eu vejo a instituição. A instituição que é isso aqui, é a cadeia. A cadeia que é isso aqui, que alimenta tudo isso. E que eu tinha muito desprezo por isso. O desprezo é um erro grave meu. É um erro grave. Eu quis, mas eu desprezei. Então tem essa ambiguidade. E por isso que o Grabovoi fala no terceiro exercício, que quando a gente entender, quando a gente voltar, venha isso através do início do seu eu. Porque isso aqui começou de uma forma errada e foi tomando uma proporção gigantescamente errada. Então a gente tem que voltar para o início de nós mesmos, voltar para cada célula, para a natureza, ver o animal, ver o homem, a essência profunda do universo, o amor, a confiança e o entendimento da nossa existência verdadeira, para a gente poder se livrar disso aqui. Então é disso, assim, até hoje eu ainda tenho às vezes, poucas vezes, mas crise de pânico, de ansiedade, eu tinha isso todos os dias, muitas vezes por dia. Às vezes eu tinha descarga de adrenalina que não parava mais, não parava, começava e não parava,
Não, era estafante. Agora eu já não tenho, agora eu já tô com esse entendimento todo, porque cada pessoa dessa, para mim, era uma pessoa e não um grupo. E entender que eu tenho desprezo, então eu estou abrindo mão do meu salário, eu estou abrindo mão dos meus direitos, eu estou abrindo mão. Por isso que alguém vem e pega. E se eu acho que está tudo errado, eu tenho que refletir mais sobre tudo isso para entender como fazer. E eu tenho agora a convicção de que eu tenho que ter a responsabilidade pelo dinheiro que é meu. Eu batalhei para isso. Eu mereço esse dinheiro e eu preciso eu usar esse dinheiro, não deixar que outras pessoas usem. Bom, vou continuar pensando, pilotando, fazendo, porque estou chegando no entendimento que eu quero. Ou seja, a gente tem que, com a nossa luz, com o nosso entendimento verdadeiro, tirar essa rede e montar uma nova rede, uma nova conexão de liberdade, de amor e não de prisão. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.